Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, possa abençoar a cada um nessa manhã e que nós possamos aproveitar bem esses momentos na presença do nosso Deus. Amém? Gostaria de ler Lucas capítulo 18, para começar só o verso 27. Ó, que maravilha! Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Que maravilha, né? Que maravilha. Senhor, louvado seja o teu santo nome hoje e para sempre. Nós te honramos, te adoramos e bendizemos o teu nome, que é sobre todo nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, congregados, Senhor, em comunhão, num só corpo, num só espírito. Precisamos tanto, Senhor, tanto, sermos abençoados nessa manhã com a tua palavra, que ela venha diretamente aos nossos corações, que ela quebre, Senhor, toda resistência e toda barreira, que ela traga, Senhor, o conforto, que ela traga a mudança, que ela traga a correção, e que nós possamos, Senhor, ficar firmes em tua presença. Fala mais uma vez conosco, Pai, nesta manhã. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? 27. Quando nós falamos do impossível, logo pensamos o quê? No sobrenatural. Sobrenatural de Deus. A maioria de nós, cristãos, adoramos isso. Sobrenatural, o inexplicável. Nós queremos dar testemunho disso, de quanto uma situação irreversível foi mudada pelo Senhor. Olha que maravilha. Quem não quer falar daquela cura que era impossível, eu fui curado por Deus? Ou ainda aquele processo que estava parado lá e de repente ele se moveu graças à mão de Deus. Ou ainda, o inesperado aconteceu, eu nem queria, nem imaginava e o Senhor fez muito mais. Ou ainda, coisa simples, o mar se abriu e eu pude passar. Não é assim? Nós cristãos, por incrível que pareça, adoramos isso. É isso aí, eu posso ouvir um glória. Que maravilha. Mas, olha como muda a nossa percepção quando nós lemos o texto. Quando nós lemos o texto desde o começo. Esse mesmo texto agora lendo lá do verso 17. Por que que Jesus está falando que as coisas possíveis a Deus são impossíveis ao homem? Não tem nada a ver com esses exemplos que eu dei aqui. É claro que Deus pode fazer, mas olha Jesus. Isso aqui é a passagem que o jovem rico chega, né? E olha Jesus falando: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, o que é isso? A inocência e ao mesmo tempo assim, aprender de novo, crescer de novo, fazer tudo de novo conforme a Bíblia ensina. Não entrará nele, não entrará no reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino de Deus da maneira que é. Nós precisamos, como uma criança, aprender de novo as coisas. E aí chegou um certo príncipe dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria uma regrinha, uma cartilha, como a maioria de nós. Não tem problema. Aí Jesus começa a falar: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. E continua: você quer entrar no reino de Deus? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele, imagino, estufou o peito e disse: todas essas coisas tenho feito desde a minha mocidade. Que maravilha! E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ixi, agora o negócio ficou... Agora já está mais complicado, né? Ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: e agora? Quem poderá se salvar? Não é o Chapolin. Não é. E aí nós chegamos naquele versículo.
Agora Jesus falando, as coisas que são impossíveis para o homem, que são todas aquelas coisas ali, são possíveis para Deus. Em resumo, a salvação, não adianta seguir aquela cartilha se não tiver no seu coração. E quando fala de riqueza, está falando do quê? Não de dinheiro, mas aquilo que me prende, aquilo que me impede de servir a Deus na sua totalidade. No caso dele, Jesus sabia o seu coração. A riqueza o impedia de deixar as coisas. Troque riqueza por qualquer coisa que nós temos, que nós nos apegamos e que nos impede de servir a Deus de forma total. Por isso, quando a gente lê esse verso, nós temos a total certeza que Deus é a resposta para tudo que nós precisamos, porque Ele fará o impossível. Mas agora, quando a gente lê tudo completo, nós vemos o seguinte: as coisas anteriores são muito mais difíceis do que a gente pode imaginar. Então, o impossível não é só o sobrenatural. O que a gente percebe é que a vida cristã, ela deve ser simples. Simples não significa fácil. Nós devemos servir a Jesus, e é simples assim, está escrito. Mas não é nada fácil, porque cobra da gente mudanças, cobra de nós posicionamento, cobra de nós obediência, cobra de nós deixar a nossa vida de adulto, do homem caído, e ser como um menino, como diz a palavra. Onde, como um menino, eu vou começar a aprender aquilo que representa a vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo que nós lemos aqui deveria ser o dia a dia do cristão. Eu não preciso estar ligado o que eu devo ou não fazer, mas está escrito. Então, eu vejo aquelas coisas, isso agrada a Deus, eu vou fazer. Isso não agrada a Deus, eu preciso deixar de fazer. E se a gente passa por essa palavra somente nesse versículo, qual é a nossa reflexão? Eu sou pobre, logo eu vou para o céu. Meu amigo é rico, logo ele não vai para o céu. Isso é uma forma muito simplista de ver a palavra. Ou ainda, o impossível vai acontecer para quem mais precisa. Ou seja, quem muito tem não precisa do impossível. Logo, quem muito tem vai dar um jeito, tem as suas condições. Quem está em dificuldade, o impossível chegará a ele mais perto. E essa palavra não está falando disso. O impossível aqui representa a salvação, a mudança que Deus causa em nossas vidas quando Ele vem diretamente aos nossos corações e quebra as nossas barreiras, quebra as nossas defesas, quebra aquilo que a gente acha que é certo, quebra aquilo que nós temos convicções de que eu sou bom, eu faço, eu tenho certeza. E aí vem o Espírito Santo e joga tudo isso por terra e mostra, é preciso aprender de novo como menino, se quisermos entrar no reino dos céus. E aí sim, o sobrenatural irá acontecer em nossas vidas. Ou melhor, o impossível irá acontecer em nossas vidas dia a dia. Sabe por quê? Quando nós lemos, nós vamos entender que é Jesus. Quando nós lemos com mais atenção ainda o texto, nós acabamos de ver outro ponto. Jesus afirma, tudo o que acontecer na sua vida é simplesmente pelo meu poder. Eles não perguntaram, quem pode se salvar? Jesus falou, o que é impossível para vocês é possível para Deus. Quem vai se salvar? O que eu preciso fazer para ter essa salvação? É impossível se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, em nome de Jesus. Jesus está afirmando, tudo ocorre pelo seu poder. Logo, se cremos em Jesus, o poder de Jesus está sobre as nossas vidas. Está sobre as nossas orações, está sobre a sua casa, está sobre onde você colocou a sua oração. É o poder de Deus também agindo de forma uniforme em nome de Jesus. Mas Gil, eu me apresento, eu faço. Todas essas coisas são necessárias para uma vida cristã. Mas lembre-se sempre, é por Ele, é dele, é por Ele todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Bem disse o Val. Nós muitas vezes chegamos aqui para pedir muitas coisas a Deus,
mas muitas vezes esquecemos qual o nosso propósito de estar no culto. Agradecer, louvar, adorar esse Deus, o que Ele tanto tem feito pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso nós devemos crer sempre. Creia sempre, independente da situação, creia. Independente da situação, creia. Independente da situação, creia em nome de Jesus. Nós recebemos muitas mensagens aqui durante o ano. Quantas mensagens você já recebeu? E essas mensagens acabam falando para vocês, faça isso, vamos assim, né? E muitas vezes nós nos esquecemos de falar da coisa principal aqui. Jesus está no controle, amém? Você crê que Jesus está no controle de sua vida? Amém. Então, por que muitas vezes nos desesperamos? Por que muitas vezes duvidamos? Oi? Por que isso acontece em nossas vidas? Por quê? Se te perguntassem hoje assim, se soubesse que é o fim, quais seriam suas últimas palavras? Se essa fosse a pergunta para você. Você sabia que tiveram 2 pessoas que tiveram essas oportunidades e elas aproveitaram de maneira diferente? Duas pessoas tiveram essa oportunidade e fizeram diferente. Vamos fazer aqui um exercício de exegética. O que é isso? É tentar imaginar uma situação. Jesus ele fazia muito isso, ele contava parábolas, ou seja, para explicar uma coisa ele usava parábolas, uma maneira que a gente pudesse entender. Vamos fazer a mesma coisa aqui, para falar sobre essas 2 situações. Todos conhecem a passagem do ladrão da cruz? Nós lemos até essa semana aqui, quem está com a leitura em dia. O texto, ele fala, primeiramente, a gente sempre do ladrão da cruz, mas o texto fala que havia 2 ladrões, um de cada lado de Jesus. E olha como as oportunidades é dada. Muitas pessoas tentaram chegar próximo de Jesus e não conseguiram. Aqueles 2 malfeitores, como diz a palavra, ladrões, por alguns instantes estiveram perto de Jesus, sem barreira, eles podiam falar com Jesus. E olha como as oportunidades nas nossas vidas, muitas vezes nós não aproveitamos. Por quê? Nós estamos carregados com o velho eu, né? Um deles permaneceu com a mesma postura. O que ele começou a dizer? Você não é o Filho de Deus? Você não é Jesus? Você fez um monte de milagres, por que não faz um? E aproveita e nos tira daqui também. Essa foi as últimas palavras daquele ladrão. E qual foi a palavra do outro? Olha qual foi o outro. Primeiro, ele corrigiu o amigo dele. Falou, ei, você e eu estamos aqui porque nós somos malfeitores, somos ladrões. Nós merecemos o que estamos recebendo. Ele não. E olha que maravilha, ele podia pedir para qualquer coisa, ele podia fazer o mesmo pedido do ladrão, colega dele, e falar bem assim, Senhor, o Senhor é poderoso, desce dessa cruz, vai lá, acaba com essa situação, e tem misericórdia, e deixa eu descer também. Mas por algum motivo ele sabia que ele não era digno de pedir a Jesus nada. E a única coisa que ele fez é, Senhor, isso é maravilhoso, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Ele não pediu para estar lá, ele não pediu para que a situação dele fosse mudada, porque ele sabia que perante o Criador dos céus e da terra, a sua condição era tão terrível que não merecia uma oração, um pedido. E ele simplesmente solicitou, Senhor, lembra-te de mim. Ele não pediu diretamente porque ele sabia da sua condição. E ele acabou recebendo uma das respostas mais maravilhosas que nós encontramos no texto bíblico. Você já pensou
se o seu último pedido fosse atendido e o próprio Senhor dissesse, ainda hoje, não é amanhã, não é no final de 2026, não é quando você se aposentar, não é quando você estiver ruim, hoje você estará comigo no meu reino. Olha a oportunidade ali. E vamos ainda avançar na exegética aqui, entender a situação. Imaginem comigo, todos nós aqui, se você pudesse ver a cena, e agora você estaria vendo a cena pós-crédito. O ladrão chegou no céu, certo? Cumpriu-se a palavra do Senhor e o ladrão está no céu. E o anjo, de repente, chegou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Qual seria a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E os anjos continuariam perguntando, eu já sei, por que você está aqui? Você é um daqueles que leu a leitura. Você é um daqueles que fez a leitura bíblica em um ano. Ó, todo dia bonitinho. Logo você pode entrar aqui. O ladrão nem sabia que era para ler. Já sei, você tinha alguma maldição lá que falaram. E ela foi quebrada. Depois de quebrada, você apareceu aqui. O ladrão falou, nem sabia que existiam essas coisas. Já sei, você foi batizado. Rapaz, nem deu tempo. Você era dizimista e ofertava na igreja com coração. Ele falou, se você soubesse a minha profissão antes, você saberia que eu não dizimava e muito menos ofertava. E o anjo, por fim, perguntou, então, por que você está aqui? Ele falou, estou aqui porque o homem que estava na cruz central disse que eu podia vir. O homem que estava na cruz do meio simplesmente falou, você pode ir. E eu não merecia estar aqui. Ele falou, você pode ir, e eu apareci aqui. Não deu tempo de fazer todas essas coisas que você me perguntou, mas eu falei com ele por poucos minutos e ele simplesmente disse, você pode ir. E aí a gente volta ao texto. Se nós não entendemos isso, nós somos como um homem rico, cheio de regras, cheio de condições, cheio de coisas para fazer, para tentar merecer a entrada nos céus, ou para ser reconhecido como alguém a quem Deus ama. Por isso, não se desvie nunca do verdadeiro evangelho. Não desvie do evangelho da salvação. É sobre isso que se trata o evangelho. Perdão dos nossos pecados. Mudança de vida, de sorte. E agora, não uma vida de condenação eterna, mas uma vida eterna no céu. Simplesmente porque o homem que estava no meio disse, sim, você também pode ir. Nós devemos ter cuidado com tantas coisas que nós carregamos, com tantas regras que nós precisamos cumprir, e nós esquecemos de buscar ao Senhor para que Ele quebre essas resistências, para que Ele mude as nossas vidas. Nós já estávamos no mundo com tanta coisa para carregar, e agora Jesus oferece, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e mesmo assim insistimos em carregar essas coisas. Não! Essas coisas são impossíveis de carregar, mas é possível quando Deus está conosco, porque Ele quebra, Ele destrói, Ele queima, Ele joga fora e nos coloca num caminho segundo a sua vontade, que é muito mais maravilhoso, muito além do que imaginamos em nome de Jesus. Simplesmente porque o homem que estava na cruz do meio disse, você também pode ir. Amém? E se a gente não crê, a gente volta como um homem rico. Eu quero fazer todas aquelas coisas. Eu acredito na minha força, na minha experiência. Nós voltamos a ser um homem caído. E passamos a não acreditar em Deus. Por quê? Com Deus é somente as coisas impossíveis. Nós precisamos voltar ao evangelho da salvação. Todos os dias.
Eu sei que nós queremos pedir um monte de coisa, mas em nome de Jesus, que a nossa oração seja simples, que a nossa oração seja real, que a nossa oração seja de uma forma que nada possa impedir, porque não é um pedido de merecimento, porque nós não merecemos. Esse ladrão aqui, ele entendeu. Muitas vezes nós temos a postura arrogante de achar que merecemos alguma coisa. Esse ladrão aqui, sem conhecer o Senhor, sem participar das ministrações, dos estudos, nada, ele entendeu a sua condição, mas ele sabia que era o Senhor, Criador dos céus e da terra. E quando ele começou a pedir, começou a orar, ele recebeu muito mais. Portanto, voltemos hoje ao Evangelho real, que se trata da salvação das nossas vidas. As outras coisas serão acrescentadas, como? Com trabalho, com dificuldade, porque essa é a nossa vida aqui. Talvez alguns de nós tenham uma vida diferente, mas a maioria é difícil, amém. O mais importante, Deus está conosco e o meu coração está blindado. A situação não vai mudar a minha condição perante o Senhor. Esse é o Evangelho real. E aí eu com Jesus eu não tenho mais prisão. Um monte de regras me apertando. Fico com medo de ir na igreja. Fico com receio de orar. Fico com receio de louvar se alguém está ouvindo ou não a minha voz. Se alguém vai me corrigir. Enquanto eu deveria simplesmente ler. E o Espírito Santo vai me ajudar. Simplesmente eu deveria louvar. Esse é o louvor proposto de hoje. Louve a Deus. Entregue o louvor a Deus. Não se importe no sentido de sua voz ser agradável, não. Louve a Deus. Esse é o Evangelho real. Em nome de Jesus. Precisamos deixar urgentemente essas coisas, se ainda acontecem em nossas vidas, o toma lá da cá. Como aquele jovem queria. Ele queria uma cartilha que dissesse exatamente o que ele precisava fazer para ir para o céu. E aí Jesus vem dar um choque de realidade dele. Nada, meu filho, nada. Essas coisas é para você aprender a viver aqui, mas se eu não te salvar, jovem, nada irá acontecer. Você não irá entrar no reino dos céus. Não temos essa cartilha, o que nós temos é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Para que serve a Bíblia? Para passarmos por esse mundo até o dia da nossa morte ou até a volta do Senhor. As coisas que a gente precisa fazer para mudar, para ser transformado, para saber viver em comunhão. É isso. Não é um segredo para ficar rico, não é um segredo para ter sucesso. Essas coisas podem acontecer por consequência. Regra de fé e prática, como o Senhor ensinou. Portanto, meus irmãos, não se apegue demais às coisas daqui, em nome de Jesus. Eu sei que todos nós temos planos, e amém. Deus é poderoso, mas não se apegue demais a isso. Não se frustre quando as coisas não parecerem, não acontecerem da maneira que você planejou. Se apegue com o Senhor, Ele vai te direcionar em nome de Jesus. Pegue ao Senhor e a sua promessa de vida eterna. Essa sim, é o que Ele prometeu. E aí você diz, Gil, mas eu não me sinto salvo. Ou às vezes eu me sinto. Talvez em 2025 eu me sentia salvo. Esse ano, um dos motivos é porque você e eu, nós estamos em transformação. O problema é que eu conheço pessoas que estão há muito tempo e ainda não se sentem salvas. Se isso acontece, meus irmãos, nós precisamos mudar essa situação. A salvação vem do Senhor. E por que isso é importante? Muitas vezes não sentimos salvos porque nós buscamos propósitos nessa vida, que nada tem a ver com salvação. Nós procuramos situações nessa vida que sejam como um troféu, ou como algo que nos mostre, eu sou salvo, logo, olha aqui. O sucesso, as conquistas, essas coisas nada tem a ver com uma vida com Deus. Essas coisas nem nada tem a ver com salvação. A salvação é quando você não se importa com a sua vida anterior, porque você sabe que o Senhor está cuidando. Mas eu tinha uma vida desgraçada, eu fazia tanta coisa, amém.
Todos nós aqui, sem exceção, vivemos assim, ou a maioria de nós. Mas um dia eu fui reconhecido pelo Espírito Santo e ele falou: ei, vamos mudar essa situação, vamos mudar essa vida. E nós queremos rótulos ou conquistas como se isso fosse o troféu da salvação. Não serve para nós, cristãos, em nome de Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É impossível, ele mesmo disse. Olha o trecho de Romanos, capítulo 7. Aqui Paulo está falando sobre a lei. Julinha, por favor, você pode ir no 11. Olha o apóstolo Paulo dizendo que não dá para lutar. Olha que maravilha. O pecado, tomando ocasião pelo meu mandamento, me enganou e por ele me matou. Sabe o que é isso? Ele fez exatamente o que ele queria fazer. Como o jovem rico lá. Opa, está escrito assim, logo eu vou fazer assim, sem mudar as outras coisas. Aprenda isso. Nós cantamos aqui hoje. Não, você, eu, nós não temos como ganhar do pecado. Nós nunca vamos ganhar do pecado. Nunca vamos ganhar do pecado. A não ser pela graça da salvação, como nós cantamos. Quem tem poder sobre o pecado? Nós, o Rei da Glória. Nós não temos como ganhar do pecado. Essa é a dificuldade. Por isso que nós devemos ter sempre a certeza da salvação. Porque eu ainda continuo sendo pecador, mas agora a graça salvadora de Cristo transformou a minha vida. Cobriu-me. Quando o Senhor olha para as nossas vidas, ele não vê mais um pecador degenerado, ele vê um pecador remido, justificado, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E Paulo continua. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha que maravilha. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo meu bem. Os pecados que eu cometo são expostos, eu tenho que mudar. E ele torna isso coisa boa, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O mandamento vai te mostrar que você não cumpre, que eu não cumpro. Eu honro meu pai e minha mãe todos os dias, em todas as situações. Se você um dia deixou de descumprir, já furou. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu, você, nós somos o quê? Carnal, vendido sobre o pecado. Porque, aqui é maravilhoso, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Eu quero perdoar, mas eu quero tratar bem as pessoas. Eu quero acreditar que o que você está ministrando é verdade. Mas o que aborreço, isso eu faço. Nós somos fáceis para falar, para desistir, para desobedecer. Todos nós. E se faço o que não quero, logo eu sou com uma lei, que é boa. Ou seja, a lei fala, faz ou não faz. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Se eu não tiver Jesus, é o pecado. O pecado que vai falar se o dia eu faço ou não faço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não precisa responder. Você acha que existe bem em você? Você acha que porque você ajudou alguém, você é uma pessoa boa? Você acha porque você não fala palavrão, isso faz de você um cidadão de bem? Não precisa responder. Paulo está falando. Não habita bem algum em mim. Essa é uma das dificuldades que nós temos. Como o ladrão, que só fez coisa errada a vida inteira, naquela hora ele foi para o céu. Eu, que não faço nada errado, vou para o inferno? Não se trata disso. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nós não vamos fazer o bem. Você pode tentar. E nós vamos ir bem durante o momento, mas no momento de dificuldade nós vamos voltar e fazer as coisas que nós não queremos.
Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a nossa condição. Aí me diz, se o que ele está falando é verdade, nós seremos salvos? Existe alguma maneira de sermos salvos? Não. Por isso devemos acreditar. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. De novo, ele enfatizando, o pecado está sobre as nossas vidas. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. De novo, a gente não vai vencer o pecado sem o Espírito Santo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que está falando aqui? Estufando o peito. Eu honro meu pai e minha mãe. Tenho prazer nessa lei. Mas e lá no coração? Mudou mesmo? Você faz isso por medo de ser condenado ou porque é um mandamento de Deus e eu quero obedecer a esse Deus? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende embaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui eu estou bom, na minha mão direita eu estou bem, na minha perna eu estou ruim. É isso que ele está dizendo. São muitas coisas para gerenciar, muitas coisas para lembrar. Como eu disse, cuidado com as regras. Nós queremos tanto ser bom aqui, aqui, aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele começa a dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Nós acabamos de ler aqui. O reino de Deus, nós temos que ser como meninos. Deixo de lado tudo que eu acho certo e começo agora a acreditar no Senhor. Evangelho, perdão dos nossos pecados, uma vida com o Senhor, porque agora eu sirvo a lei de Deus. Pode ir, Julinha? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui, olha o ladrão, o que aconteceu com ele sendo aplicado agora. Essa é a primeira parte. Ele andou na carne a vida inteira, no último minuto, ele acreditou, ele não tem condenação sobre ele. Lembra lá? A pergunta do anjo, se a gente pudesse ver. Por que você está fazendo aqui? Ou se alguém encontra com você e fala, eu conheço você, agora você é crente? Amém. Minha sugestão, depois, se possível, leia o texto de Romanos, capítulo 7. Portanto, meus irmãos, em termos bíblicos, não acrescente nada na sua vida que não vem da palavra do Senhor. E não deixe também de fazer nada do que aquilo que é a vontade do Senhor. Tenha uma vida simples com Jesus. Olha essa frase, hein? Uma vida simples com Jesus é repleta de milagres diários. Amém? Quem teria coragem de vir aqui testemunhar porque hoje acordou? Eu vim testemunhar porque eu tinha um alimento. Por quê? Para a gente é algo tão trivial, mas são os milagres diários. Por quê? A condição de servir a Jesus não muda. A situação exterior não muda a minha condição de servir ao Senhor. A salvação é o dom gratuito de Deus. Se apegue a isso. Todos os dias, Senhor, obrigado. Eu me sinto salvo, Senhor. Me sinto salvo. E enquanto Jesus não volta, deixe os hábitos. Você vai lendo, você vai vendo que alguns hábitos não servem mais para as nossas vidas. Essa é a diferença. Eu deixo as coisas não por medo de Deus, porque eu sei que isso ofende a Deus. Agora eu deixei de falar palavrão. Não porque eu estou indo para a igreja, porque o Senhor diz lá, a boca não pode ter palavras torpes. Opa, o Senhor disse que isso não condiz com a vida de um cristão. Eu vou deixar. Eu era um namorador, conhecido por isso. O Senhor disse que agora eu tenho que ser marido de uma só mulher. Logo, não vou fazer isso por medo de ir para o inferno, mas porque
Essa é a vontade do Senhor. O Senhor disse que quem ganha dá com alegria, quem oferta. Eu não vou fazer isso porque está na lei, mas porque o Senhor disse que quem ama oferta com alegria. E agora eu vou começar a fazer. Olha a diferença. E aquele dia que você não tiver, se eu não ofertar, eu vou para o inferno. Não é isso, agora é a liberdade cristã. O Senhor sabe que você não tem. O Senhor sabe aquele dia que foi difícil. Mas em nenhum momento você deixou que o seu coração saísse da presença de Deus. Sabe por quê? Isso é possível aos homens, mas para Deus é impossível você não ser salvo uma vez estando lá, em nome de Jesus. Portanto, tenha uma vida simples, irmão. Vida simples em nome de Jesus. Oração diária. Leitura da palavra. Leia, medite e principalmente pratique o que está escrito na palavra. Faça jejuns, não precisa vir aqui a uma igreja levantar todo mundo. Quando isso acontecer, participe também. Mas se você sente que está perdendo a batalha, que a carne está sobressaindo, está mais diferente do que faça um jejum com propósito, só você e Deus. Vida diária, simples com o Senhor. Quando você perceber, você vai estar sendo cheio do Espírito Santo. E olha os frutos aparecendo. Não é porque você leu, mas porque você entendeu e agora o Espírito Santo habita em sua vida. Agora você é alguém cheio do Espírito Santo. E sem você perceber, você vai ser uma pessoa mais grata, uma pessoa mais fiel, uma pessoa mais correta, uma pessoa mais forte, uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, o inimigo nem tem nem chance. Em nome de Jesus. Portanto, é impossível fazer todas aquelas coisas. O próprio Senhor disse. Mas o que é impossível para a gente é totalmente possível para o Senhor. Então se apegue à salvação. Se apegue ao evangelho que foi ministrado a você e creia que essa palavra pode trazer transformação na sua vida. E agora que você crê nisso, acrescente às suas orações tudo aquilo que você precisa. Talvez o seu caso é esse. Gil, eu entendo, mas fora isso eu preciso de uma cura, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um processo. Amém? Apresente todas essas coisas diante do Senhor, isso é legítimo. Mas se não acontecer no tempo que você imaginou, amém também, em nome de Jesus. Lembre-se, aproveite, pois a vida com o Senhor é repleta de milagres diários, em nome de Jesus. Amém? A salvação já foi conquistada pelo nosso Senhor. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Eu creio em ti, Senhor, no teu amor, no teu poder e no teu perdão. Que privilégio, Senhor, é estarmos aqui e sermos ministrados com a tua palavra. O quanto nós aprendemos. Ao mesmo tempo, nós ainda estamos cheios de regras, Senhor. A religião ainda nos aprisiona. Mas foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Senhor. Liberdade é essa que nos faz, Senhor, não termos mais o passado atormentando as nossas vidas, mas o futuro de ministrações, Senhor, de testemunhos, de declarações que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, o Deus que mudou as nossas vidas e que não parou por aí. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou o meu casamento, a minha casa, a minha família. E o Senhor fez isso em tantas vidas que estão aqui, Senhor, e tantos outros que estão ansiosos para que isso também aconteça. Ô Senhor, traga mesmo essa transformação. Muda, Senhor, aquilo que é impossível, para o Senhor é possível. Traga a salvação, Senhor, completa na vida de todas as famílias que estão aqui, as que não puderam vir, Senhor, aquelas que assistirão. Muitos ouvirão essa palavra, Senhor, e confiarão em Ti, acreditarão. E nós acreditamos e continuaremos acreditando que o Senhor é o Deus da salvação. Ô Senhor, se o Senhor tem colocado mais coisas em nossas vidas, obrigado, Deus. Obrigado por essas coisas. Mas que em cada dia, em cada situação, que nós possamos honrar e bendizer o Teu santo nome.
Que possamos ser gratos, Senhor, por todo o cuidado diário que o Senhor tem em nossas vidas. E que aquelas situações que muitas vezes nos machucam, Senhor, que traz dúvidas, que querem nos levar à desobediência, que ela se encerre hoje em nome de Jesus. Que nós possamos adorar, confiar, Senhor, em todo o tempo. Que dos nossos lábios sempre, Senhor, venham palavras de mudança, Senhor, transformação, perdão. E que nós possamos confiar em Ti em todos os dias de nossas vidas. Nós queremos tanto o impossível, Pai, mas sabemos que o impossível é sermos salvos. E o Senhor já conquistou isso na cruz do Calvário. Que essa certeza, Senhor, esteja selada em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo. E que a partir de hoje possamos andar, Senhor, em Tua presença, com mais sinceridade e fé, confiando que o Senhor está no comando de todas as coisas. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por todas as coisas. É o que te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém.